O texto final da condenação do ex-presidente Lula em segunda instância deve ser divulgado até amanhã pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Depois disso, começa a contar o prazo para que a defesa faça questionamentos ao próprio TRF no caso do triplex do Guarujá. Ontem à noite, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus preventivo feito pela defesa de Lula. Foi mais uma tentativa de evitar a prisão do ex-presidente antes que se esgotem todos os recursos nos tribunais superiores. A decisão do STJ segue o posicionamento do Supremo Tribunal Federal de 2016, que determinou a execução das penas após confirmada uma condenação em segunda instância. Isso significa que a prisão do ex-presidente pode acontecer assim que terminar o julgamento dos recursos no tribunal. A defesa se manifestou em nota e disse que usará os meios jurídicos cabíveis para fazer prevalecer as garantias fundamentais de Lula. O Supremo, que seria a última instância de apelação, já descartou a possibilidade de reavaliar as prisões de condenados em segunda instância. Segundo a presidente Carmen Lúcia, não há por que rediscutir esse assunto em função de um caso específico. A prisão de Lula depende da publicação da sentença do TRF, o que pode sair até amanhã, mas a defesa ainda terá 12 dias para entrar com os chamados embargos de declaração. São recursos que não anulam a pena, apenas pedem esclarecimento sobre a condenação, o que adia a prisão. No tribunal não há prazo para o julgamento dos recursos, mas a expectativa é que isso não leve mais de 2 meses. Só após esse processo é que o ex-presidente pode começar a cumprir a pena de 12 anos e 1 mês em regime fechado. A Polícia do Distrito Federal desarticulou uma quadrilha que roubava caixas eletrônicos em Brasília e em outros 4 estados. 2 policiais militares do Rio de Janeiro faziam parte do grupo. O repórter Tiago Bittencourt tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Luciana. Pois é, 7 pessoas foram presas em flagrante tentando furtar o cofre central de uma agência bancária na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, no último dia 27. Com eles, 2 veículos, uma arma e um radiocomunicador da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Essa foi a Operação Terebro da Polícia Civil do DF, em conjunto com Rio de Janeiro, Amazonas, São Paulo e Santa Catarina. Para quem tem curiosidade sobre os nomes das operações, Terebro significa furo. Esse grupo que foi preso lá na agência bancária, eles viajam ao Brasil praticando furtos e arrombamentos em bancos e em terminais de autoatendimento. E em Joinville, a Polícia Civil também atuou, é a cidade de origem de 4 dos presos, e lá eles encontraram 3 veículos, apreenderam 3 veículos. A gente vai ouvir agora a fala do Adriano Valente, diretor da Divisão de Repressão ao Crime Organizado. O produto dos crimes realizados pela organização criminosa era revertido, sobretudo, para empresas e veículos, inclusive veículos de luxo. Então, a organização criminosa aplicava o produto dos crimes em empresas, principalmente em empresas e veículos de luxo, para lavagem do dinheiro. A gente acredita que a organização criminosa tenha movimentado cerca de R$1 milhão que foram lavados com empresas e veículos. E em São Paulo, pelo menos 9 pessoas foram presas hoje de manhã, acusadas de desviar remédios de alto custo para o tratamento de câncer e depois revendê-los para hospitais e clínicas. A repórter Aline Escasso é quem tem as informações para a gente também ao vivo. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Foram cumpridos 9 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão aqui na capital paulista, em cidades do interior, em Goiânia, Colatina, Espírito Santo e Distrito Federal. Como esse desvio acontecia ainda está sendo investigado, mas houve um forte indício aqui em São Paulo, que foi a prisão de um servidor público. Ele é motorista do Hospital Emílio Ribas e provavelmente atuava aí nessa intermediação que fazia com que remédios, principalmente para câncer, saíssem de 2 hospitais públicos, de pelo menos 2 hospitais públicos aqui de São Paulo, e fossem parar aí por meio da intermediação de empresas de fachadas em clínicas particulares, hospitais privados e também na mão de médicos. Cada caixa era vendida pelo preço de mercado, algo em torno de R$8 mil. Em 2015, essa mesma investigação chegou a uma empresa de fachada chamada Medlice, que foi fechada em Bauru. Agora, este ano foram presos fornecedores de outras
empresas de fachada, inclusive uma empresa chamada Castro. Eles vão ser ouvidos durante todo o dia de hoje e depois devem responder por organização criminosa e também pelo crime contra a saúde pública, pena de 8 anos até 12 anos de prisão. Luciana, é com você. Obrigada, Aline. Ainda com informações de São Paulo, há 8 anos a Prefeitura não atualiza o mapeamento das áreas de risco de deslizamentos de terra e alagamentos. Um trabalho necessário para minimizar o perigo das chuvas de verão. Nessa comunidade, no Jardim Jaqueline, na zona oeste de São Paulo, basta cair uma chuva para os estragos aparecerem. Os moradores que moram aqui, eles não têm condições de pagar aluguel. Às vezes a família está desempregada, a família não tem condições. O pessoal está morando exatamente em cima do córrego. Exatamente, aqui tudo é madeira, tá vendo isso aqui, ó? Aqui é tudo madeira. E o que acontece? Se der um enchente muito forte, esses barracos, eles caem tudo dentro do rio. Andando alguns minutos pelas vielas, logo encontramos barracos destruídos. Todos desabaram por causa da chuva. A filha da Joana morava aqui com 4 crianças. Por pouco não aconteceu uma tragédia. Ela perdeu tudo, inclusive até os documentos dela foi perdida, as crianças, a gente correu atrás para tirar outros. E nem sequer eles deram atenção nenhuma. Falaram que... Eu cheguei a ir até na subprefeitura aqui, conversei, mas eles falam coisa, inventam histórias e nunca fizeram nada. Uma parte do terreno é da Prefeitura de São Paulo e outra de propriedade privada. Situações assim são comuns na cidade de São Paulo. Em vários pontos, chuva é sinônimo de alagamento de ruas e deslizamento de terras. Em 2010, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas fez um levantamento das áreas de risco aqui da cidade de São Paulo. Foram identificadas mais de 400. O problema é que esse estudo já está desatualizado, porque em 8 anos muita coisa muda numa metrópole como São Paulo. Este geólogo do IPT, que é vinculado ao governo do estado, explica que foram feitas algumas atualizações pontuais no estudo, mas que isso não é o suficiente. Se um novo levantamento fosse pedido, ele demoraria 1 ano para ficar pronto e já nasceria defasado por causa da dinâmica de ocupação de São Paulo. São Paulo continua atraindo muita gente e São Paulo, principalmente nessas áreas, você tem um crescimento vegetativo da população. As pessoas nascem, crescem nessas áreas, se casam morando nessas áreas e têm que ocupar alguma coisa. Mas mesmo assim, esse tipo de levantamento é essencial para identificar quais áreas precisam de intervenções, como obras de drenagem, contenção e melhorias nas moradias. E, em último caso, remoção da população. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, o Maranhão é o estado com o maior número de conflitos agrários no país. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, está lançando um documentário para expor esse problema. O documentário, que levou 2 anos para ser finalizado, traz os relatos de diversos integrantes de comunidades tradicionais sobre a luta pela preservação do meio ambiente e a resistência em face aos grandes projetos de desenvolvimento. Já há muito tempo a gente vem sofrendo ameaças de ser expulso das nossas comunidades, né? O documentário ele é carregado de depoimentos, né, de fala das pessoas implicadas, um rápido contexto de cada região, porque são várias, né, e cada região também tem suas particularidades, e essas pessoas então falam, dando seus depoimentos e invariavelmente também com uma reflexão sobre a realidade que estão vivendo e apontando para soluções, para a busca de soluções. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, 2017 foi considerado o ano da volta dos massacres no campo no Brasil. Mais de 60 pessoas morreram em conflitos por posse de terras, fazendo do país o mais violento para as populações tradicionais no mundo. É uma situação que só se agrava, né? O Maranhão é colocado como zona de sacrifício na rota das opções dos governos federal e estadual também. E com esses projetos que são ditos de desenvolvimento, a concentração da terra, para além do latifúndio tradicional,
aumentam também, né, com a chegada dos grandes empreendimentos e das grandes empresas, né? Bispo na Diocese de Brejo, região do Baixo Parnaíba, Dom Valdeci chama a atenção para os conflitos na região provocados pela expansão do agronegócio e a implantação de parques eólicos. Nós temos, por exemplo, o grande desafio do agronegócio, né, que cada vez mais avança, principalmente a plantação de soja, né, grande parte também eucalipto e hoje também, há alguns anos para cá, também a questão do parque eólico, né, na mesma região. Então isso causa um impacto em relação às comunidades tradicionais. Daqui a pouco tem o surf nas dunas do Ceará e um espetáculo raro no céu, a superlua azul de sangue que ainda teve um eclipse para completar.